pair of jeans, a shirt or two. Hey Pinkers, aqui é a Vivian trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Antes de tudo, eu quero que você deixe seu like, compartilhe a favorita e, claro, não se esqueça de se inscrever para receber vídeos novos toda semana que nem esse. E antes de tudo, eu quero que você vá até o nosso link da descrição e também no primeiro comentário fixado para conhecer a nossa campanha do Apoia-se, que é uma campanha financeira para ajudar os canais a crescer cada vez mais. Bom, meus amores, hoje é dia de review e vou falar um pouquinho da Brasil Game Show 2025, mais especificamente do dia 10 de outubro, que foi um dia aí muito gostoso que eu passei. E essa Brasil Game Show, ela foi diferente pra mim, meus amores, por incrível que pareça. Ela foi um momento muito especial, já que a Brasil Game Show foi um dos eventos, né, além da UpBC, que me abriu as portas para outros eventos gamers, outros momentos, né, além de cosplayers e muito mais, que me animou a participar mais de eventos, né, por aí. E que tá me animando a conhecer outros eventos, como a Gamescom Latam, a Retrocon, ir novamente para a Anime Friends. Então é muito bom poder voltar ativa para esses eventos. E eu tive a oportunidade de ir para os 3 dias de Brasil Game Show e eu tô muito feliz por ter conseguido ir. E bora lá falar sobre esse dia maravilhoso que foi dia 10, que foi em plena sexta-feira, né? Segundo dia de evento, né? Então sempre são 4. Um é o dia da nossa querida e maravilhosa imprensa, que ele sempre cai numa quinta-feira. Sexta-feira é o dia mais vaziozinho, dependendo de quando é feito, né, o evento. E aí temos o sábado e o domingo, que é os dias mais disputados de todos. Mas aí, né, querendo ou não, fazer o quê? E eu, nesse caso, como eu peguei os 3 dias, então eu tinha 3 dias para aproveitar todo o evento, conhecer todo o evento, ver de cabo a rabo como que era o evento. E dia 10, né, eu já tava com tudo preparado, tudo pronto, e eu tive a infeliz situação de 2 pessoas entrarem no meu caminho e meio que me desanimar, estragar o meu dia, mas nada me abalou, tá, gente? Só foi uma chateação, tá? E, bom, nesses 3 dias de evento, eu escolhi meios diferentes de chegar até lá. O primeiro deles foi de ônibus, então eu fui de ônibus, peguei o 217 e fui embora, né? Que ele é um ônibus que passa aqui aonde eu moro e ele vai até o terminal Tietê. Então eu não preciso me preocupar em fazer baldeação, descer não sei aonde, para não sei o que. Porque ele, como automaticamente vai até o terminal, eu não preciso ter essa dor de cabeça. Então eu vou tranquila, vou linda e bela pro Tietê sem eu me preocupar. E dito e feito, tá? Não sei se foi entre essa interseção de ônibus e situação, mas eu achei essa pessoa que me incomodou demais no dia. Eu fiquei super, sabe, desgastada, chateada com a situação. Mas, como eu sempre falo, eu relevo porque a situação não sou eu, o problema não sou eu, é a pessoa. E falando já de transporte, tive um pequeno problema, não só eu, mas outros diversos pessoas que estavam procurando os ônibus da BGS. No dia, tá, gente, a gente teve uma difícil complicação de achar os ônibus no local. Só que no site da BGS, no Brasil Game Show oficial, mostra que os ônibus estariam no terminal Portuguesa Tietê. Não falavam onde, não falavam se era atrás do terminal, se era do lado, se era no estacionamento. Não especificava onde a gente achava, só falava que estava lá no terminal. Enfim, ficamos que nem baratas tontas procurando, fomos atrás do terminal, fomos na rua, fomos ver. E muitos que não queriam esperar o ônibus fizeram o quê? Chamaram Uber e foram. Eu, no caso, não tinha o monetário para ir de Uber até lá. Então eu falei, não, eu vou procurar o ônibus, a hora que eu achar eu vou, né? E a gente já todo mundo meio bravo, meio estressado, porque não tinha essa informação no site. Um cara que diz trabalhar, né, pra BGS naquele dia, falou, não, porque os ônibus estão ali, não sei o que, falando grosso com a gente, sendo que era uma coisa que não estava escrita no site. Tinha como comprovar, porque eu tirei print, e não estava lá escrito no site. Então a gente ficou a literalmente ver navios, que nem o exemplo da Gamescom Latam. Lá tá falando que tem transfer do terminal Tietê até
até o distrito AMB. Não fala onde é, não fala como a gente identifica o ônibus. Talvez vá até alguém lá para identificar. Vamos rezar para que sim. Mas nesse dia o cara ficou super bravo, tudo, foi brigar comigo por uma coisa que eu afirmei que não tinha essa informação no site. Mas enfim, todos os anos, uma coisa que eu percebi, quem fazia o transfer era o Cometa, tá? Uma das empresas de ônibus que era o Cometa. O desse ano, né, 2025, foi Águia Branca, tá? Então toda a frota Águia Branca tava aí à disposição da Brasil Game Show para fazer o transfer da galera até o evento. E ok, entramos nos ônibus, né, que era um estacionamento onde eles estavam parados, por incrível que pareça, um pouco mais de segurança, né, pra gente, mas também não estava avisando, mas enfim, pegamos o ônibus, fomos até o evento. No evento, eu senti um pouco mais de organização do que dos outros anos. Claro que o evento era organizado, mas era de um jeito diferente da organização. Mas tava as entradas organizadas, tudo bonitinho. Só que o encanto da Brasil Game Show não tinha naquele momento. Porque a gente já conseguia ver as estandes, tá? A gente entrava e já via atrás da cortina, que tinha uma cortina preta gigantesca. No fundo, as estandes se preparando, todos os, né, bonitinhos lá para o evento. E querendo ou não, gente, a magia da Brasil Game Show era você não saber o que ia vir. Quem era publisher que ia vir? Quem era das grandonas? PlayStation, Xbox, Nintendo? E querendo ou não, já faz muito tempo que na Brasil Game Show já não vem a Xbox, a PlayStation. Eu fico muito chateada porque a última edição que eu vi elas foi 2019. Depois não teve mais, eu fico muito chateada. E só a grandona Nintendo vai pra Brasil Game Show, tá? Então, entramos na revista, tudo bonitinho, eles viram tal. E a minha vantagem é que eu tinha uma mala transparente. Eles mal abriam minha mochila porque dava pra ver o que tinha lá. Então, devido à minha mala, novamente salva pelo gongo dela ser transparente, eles viam. Eles só pegavam aquelas bolsas que eram fechadinhas, zíper, pra ver o que tinha e, né, entrava. Uma das coisas que eu gostei é que bem após a revista tinha um banheiro e eu tava super apertado, eu saí correndo, fui no banheiro e tal. E a vantagem dos banheiros do Distrito AMB para o do Expo Center. O do Expo Center é isso aqui de pequenininho. O do Distrito AMB é gigante, tipo assim, gigantesco num nível que você daria pra ficar no banheiro e dormir. Tipo assim, trancar a porta e... sabe? E era um espaço muito bom, dava pra se trocar, dava pra fazer as coisas, deixar a mochila num cantinho pra você ir no banheiro. Então, dava pra fazer bastante coisa no banheiro. Eu gostei dos banheiros do Distrito AMB. E ok. Chegamos, a gente se enfileirou nas fileiras, tudo mais. E... por incrível que pareça, no primeiro dia aberto ao público, as catracas pararam de funcionar. Então, tipo assim, foi um time que, dane-se se você tava com ingresso ou não, você entrava. Então, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, né? Teve aquela hora que o povo tava entrando. Então, se você tava com o ingresso na mão pra passar na catraca, você não precisava. Porque eles praticamente deu um pau. No primeiro dia, tipo, demorou acho que mais de 2 horas pra começar o evento. Porque o evento iniciava às 2 da tarde. Às 2, certinho. Tipo, uma 2 da tarde. Passou 2 horas da abertura dos portões do evento, né? Da cortina do evento, no caso. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Não sei o quê. E eu achei engraçado porque deu falha nas catracas. E eu fiquei... gente, se eu quisesse chamar uma galera pra entrar de graça na BGS hoje, eles entravam. Porque as catracas estavam zoadas. Porque antes das catracas não tem nada revistando se você tá com ingresso ou não. Só na hora que você for pro evento. Então, assim, deu pau nas catracas, meu, só felicidade. Se você tivesse ou não, né? Claro que a maioria tava com os ingressos, não tinha essa, né? Só que foi uma abertura tipo, pô, se você não tava com ingresso, você podia entrar. E tudo bem. Aí teve aquela graça de abertura dos portões, não sei o que. Não era a mesma coisa, como eu disse, que nem a Expo Center, porque como eram lugares diferentes, tinha a central onde tava todos
as estantes e tudo mais, você não sabia o que era, porque você tinha que passar por um corredor e entrar na Expo, né? E aí tinha uma outra entrada que era as filas e tudo mais pra você passar. Nessa não, era tipo assim, as estantes estavam na tua frente, uma cortina escondendo, catraca, fila. Só. E ok. Então eu entrei no primeiro dia, né? Gente, eu acho que essa BGS foi a mais cara de toda a minha vida que eu fui. Eu vi os valores dos lanches, das comidas e tudo mais, e falava, meu, como que o povo consegue pagar 60 pau num prato de comida? Tipo, ok, vai ter gente que vai me xingar por causa do Hop Hari. Xinguem, gente, mas o Hop Hari eu entendo por causa daqueles valores, tá? Ok? Eu entendo, porque, querendo ou não, é um parque de diversão e eles fazem as comidas tudo bonitinha e tal, são lanches e eles meio que se igualam ao McDonald's. Igualam, não significa que são iguais os valores, tá? Já a Brasil Game Show, gente, tinha comida lá que fora da Brasil Game Show, a mesma comida, a mesma, era muito mais barato. Pra vocês terem noção, teve um dia que eu peguei pipoca do Cinemark, a mesma pipoca do Cinemark, que eu paguei 40 pau, no Cinemark tava menos. E outra, se eu quisesse fazer pipoca em casa, eu pagava menos. Galera. Espoleto. Meu, eu vi os valores do espoleto no shopping esses dias. Era muito mais baixo o valor. Tipo, e é shopping. Não é tipo, um espoleto no meio da rua. Não, não é espoleto no meio da rua. Não é espoleto numa avenida. Não. Era basicamente, tá? O espoleto da BGS. Era surreal os valores. Eu ficava tipo, meu Deus. E não tinha McDonald's, não tinha BK, não tinha nada. Tinha algumas estandes ali de comida. E, gente, é impressionante como a BGS consegue superfaturar os valores. Tipo assim, o Hop Hari superfatura os valores dos lanches em eventos e tudo mais. E também no próprio parque, ok. Mas a BGS consegue ultrapassar a superfaturação. Tipo, num nível que eu olho e falo, meu Deus, que caro. E nesses eventos é muito mais vantajoso você levar comida de casa, o salgadinho, refrigerante de casa, do que você gastar no evento. Tipo, sabe, se você for a primeira vez, tudo bem, leva um dinheiro, gasta lá. Mas se você vai com mais frequência, tipo, eu ia 3 dias, pra que eu vou gastar no evento se eu posso levar salgadinho e refri de casa pro evento pra comer? Entende? É bem complicado. Mas enfim, vi todos os stands. Tinha stand da Samsung, da Nintendo, tinha várias publishers, tinha o Senac, tinha as indies, tinha as lojinhas, né? Tinha uma que era de retro game, muito gostoso, né? E querendo ou não, gente, eu percebi que a quantidade sobre games estava muito pouco. Que nem eu vi a Genshin Impact e vi um que era um lançamento de um jogo da PlayStation, né? E era só. Tinha Pokémon. Tinha mais o que, gente? Não vou lembrar. Era muita pouca coisa, só pra vocês terem noção. Tinha mais, assim, comida, sabe? Cosplay. Então, assim, eu não tava me sentindo no Brasil Game Show de verdade, sabe? Eu tava me sentindo numa Up ABC, só que chamada de Brasil Game Show, tá? E, querendo ou não, sexta-feira tava muito mais tranquilo, tá? Eu que bobeei, então eu não aproveitei pra fazer as ativações na sexta-feira. Podia ter feito, não fiz, porque anta. E tava super tranquilo, tava com baixa quantidade de pessoas, né? Porque sexta-feira é muito difícil as pessoas irem pra eventos de game, sair da casa, do trabalho pra poder ir. E, querendo ou não, tava um dia gostoso, divertido de aproveitar, tá? Então, assim, mesmo sendo uma sexta-feira, tava tranquilo, dava pra transitar. Já sábado e domingo foi meio complicado, mas aí vai ser nos outros vídeos. Eu aproveitei bastante, né? Eu andei bastante, observei bastante, mas é aquilo. A sensação que eu tive da Brasil Game Show no Distrito AMB é que eu ficava perdida, mas eu parava no mesmo ponto. Só pra vocês terem noção, eu tinha passado umas 7 vezes
na stand da Monster naquele dia. Eu, tipo, não aguentava mais ver a stand da Monster. Já tava a ponto de surtar, falar, chega, vou parar. Então assim, não era de grandiosidade, era repetitivo já, não tinha o que fazer, porque tava repetindo stand atrás de outra, stand atrás de outra. Então eu não me perdia porque era grande, eu me perdia porque já era repetitivo, porque era um ovo, literalmente. A BGS era um ovo. E só percebi isso depois de um tempo, tá? Porque pra mim era grande. Tipo assim, pra mim que, né, nossa, uau, não. Pequena demais. E claro que eu aproveitei até o último segundo. Só que como eu era 3 dias, então eu saí antes da finalização da Brasil Game Show, que é às 10 horas, tá? Então eu saí antes. Peguei o ônibus, voltei pra casa, terminal bonitinho, Sacomã, né, de ônibus, que era um meio mais rápido pra voltar pra casa. E o meu primeiro dia, né, que foi a sexta-feira, eu não trouxe muita coisa, bebi Monster até demais. Aproveitei até o último segundo, assim, até eu cansar. Falei, vou embora. Nem lembro que horas eu fui, eu sei que foi muito cedo. Voltei pra casa e fui descansar pro segundo dia. No geral, o primeiro dia, sexta-feira, eu recomendo muito. Se você quer ir pra BGS, quer aproveitar para conhecer toda a Feira Brasil Game Show, né, aproveitar para comprar cacareco, essas coisas, vai sexta-feira, porque sexta-feira, tirando quinta-feira, que é imprensa, sexta-feira é um dia tranquilo de ir. Eu falo tranquilo porque não é tão cheio, mas também não é tão vazio, né, você ainda vai ter uns engasgos ali na feira, mas nada tão preocupante que não vá atrapalhar seu dia. É o melhor dia que eu recomendo pra você ir pra BGS, porque você consegue ver as coisas com calma, você consegue fazer as ativações com calma, você consegue ver a feira, o ser da feira em si. Porque sábado e domingo são os piores, porque é dia de correria, dia de lotação, dia de a mãe não veio, o filho chora demais. Que aí chega num ponto que você se cansa por tanto que você já andou, correu, fez todas as piruetas impossíveis e possíveis na feira, tá? Então sexta-feira, melhor dia. Não consigo? Aí você tem que ver no sábado e domingo. Mas, no geral, esse foi o meu review, tá? Os pontos principais eu vou focar no último dia, então eu vou falar mais de tudo que eu passei, tudo no último vídeo do último dia. E é isso, bom, meus amores, comenta aí se você já foi na Brasil Game Show, se você foi na de 2025 pra gente trocar figurinha. E vou ficando por aqui, um beijo, até os próximos vídeos.